Não adianta mandar gente pela terra inteira. Eu fiz parte de uma geração que prometeu que iria evangelizar o mundo até o fim do século XX. O texto básico era de Mateus 24, e será este evangelho do reino pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu fiz parte dessa geração. E o principal expoente dessa geração foi o Billy Graham, disparado, superior a qualquer liderança cristã, ou de igreja, ou de denominação. Ele foi o maior promotor de aglutinação de lideranças cristãs na terra inteira, visando a evangelização do mundo até o final do milênio. E muitos esforços foram feitos, eventos, encontros, comitês foram criados, contextualização de evangelização. A evangelização na América Latina tem que ser assim, na África tem que ser assado, na Europa tem que ter esse outro viés, e evangelização de muçulmanos, janela 1040, tem que ter essa perspectiva. Foi um século inteiro, praticamente, de discussão sobre evangelização, de envio missionário, e quanto mais se discutia a evangelização, mais se dividia, mais surgiam loucos, mais surgiam carismáticos recebendo revelações malucas, mais vinham pentecostais com novos modos de evangelização que negavam os fins. Eles usavam meios que eram contraditórios em relação ao princípio e ao fim, e diziam que para alcançar aquela finalidade, qualquer meio era aceitável, e foram corrompendo tudo. Aí os reformados atrapalharam até não poder mais, dizendo que os únicos que deveriam ser evangelizados eram os eleitos, como se você pudesse separar o joio do trigo. Aí falavam mal de quem pregava e no final convidava todo mundo que quisesse a crer e a vir a Cristo. E diziam que isso era blasfêmia. Chamaram o Billy Graham de blasfemo. Aqui no Brasil tinha um pessoal das igrejas presbiterianas conservadoras que diziam que eu era o herege, porque eu evangelizava para todo lado e convidava todo mundo para vir a Cristo. E os batistas do rastro de sangue diziam a mesma coisa. Só os eleitos, só os do rastro de sangue serão salvos, e você fica oferecendo essa graça barata. Então, só atrapalharam até que a gente chegou no ano 80, os anos 80, e a vaca foi para o brejo. E o maior sinal dessa porcaria, que eu não tenho outra expressão para designar, foram os dentes de ouro, que vieram junto com a confissão positiva, a teologia da prosperidade e os dentes de ouro. O cara dizia: o Senhor me ungiu, eu agora tenho esse dente de ouro aqui que eu não tinha. Agora eu tenho. Aí eu dizia: por que Deus não te deu um dente de marfim? Não deu um dente natural? Por que ele deu de ouro? Ah, para mostrar o esplendor da glória dele. Eu digo: então Jesus devia ser chamado de João Crisóstomo, que significa o boca de ouro, porque era um dos maiores oradores da antiguidade, era gago, venceu a gagueira falando sozinho nas praias com pedrinhas na boca, até que ele conseguiu vencer a gagueira e se tornou um dos maiores oradores do cristianismo, e acabou sendo chamado de João o Crisóstomo, o que tinha a boca de ouro. Então, Jesus devia ser o João Crisóstomo, agora ele só tinha dente normal.
Sinceramente, se ele fosse curar algum dente de alguém, ia sair dente normal. Mas vocês querem de ouro? Olha, isso me parece mais com doutrina de Satanás. Eu comecei a dizer no fim dos anos 80, início dos anos 90, falei para milhares de pastores: tem espírito maligno nesse avivamento de vocês, não tem nada de Espírito Santo, só tem fogo estranho. Eles ficavam loucos, mas como o povo todo me amava, eles não falavam nada, porque fariseu não se levanta contra a maioria, nem contra uma população imensa te apoiando. Eles são hipócritas bastante para não fazerem objeção a quem tem a maioria com ele. Mas aí, na década de 80, a divisão se manifestou para todos os lados, aí ódio, guerra, gangsterismo, pastor mandando bater, matar, sequestrar, fazer o cara transferir campo, transferir meios, recursos, um para o outro, abdicar das igrejas que tinham criado e começado. Começou aquela máfia. Quando eu e alguns amigos organizamos a Associação Evangélica Brasileira, era a minha última tentativa, era a minha última cartada humana, dizendo: vamos tentar fazer isso. Se isso não der certo, minha gente, olha, eu estou indo, para mim não vai dar para ficar, porque o Evangelho não está aqui, e isso aqui não tende a melhorar, só tenderá a piorar. Eu não quero fazer parte disso. 10 anos depois, estava claro que eles não queriam a verdade. O que eu pensava antes, que eles não praticavam porque eles eram ignorantes, depois eu vi que não, eles podiam receber toda a informação que assim mesmo eles não queriam, porque eles não amavam a verdade, eles preferiam trocar a verdade pela mentira, com aquela frase que eu comecei a ouvir de um e ouvi de muitos: Caio, tudo que você prega está certo, só não dá certo. E foi assim que eles foram indo embora e que a coisa foi ficando do jeito que ficou, e não há como se negar. Mas olha só o que Jesus nos diz aqui, nesse final do verso 20 ao verso 26, como ele fala: para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Para que eles sejam como nós, eu e tu. Para que ninguém se sinta competindo um com o outro, nem tentando anular as obras, os feitos um do outro, como a gente vê. Eu conheço uma quantidade enorme de pessoas que, enquanto eu estava no alto, no topo, na crista da onda, eles não abriam a boca sem dizer que tinham aprendido aquilo comigo. Depois de 30 anos, 40, 50 anos, quando eu deixei de ser a referência, eles me repetem o dia inteiro e me escondem. Porque eles não querem ser um com a verdade do Evangelho, eles querem ser um com personas, conforme o interesse, não conforme a essência e o conteúdo. Não querem ser um com o Pai, nem querem ser um com os irmãos. Eles não querem a minha proposta, que é eu neles. Eu neles. Eu neles significa eles vivendo de mim, a minha palavra, e tu em mim, a fim de quê? A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, no amor. Para quê, hein? Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Sem amor, sem reverência mútua, sem respeito,
ao Evangelho, sem obediência a Cristo Jesus, sem temor e tremor, sem fé singela, sem a priorização do amor, honrando-nos uns aos outros e preferindo-nos em honra uns aos outros. A gente pode pregar o dia inteiro, comprar televisões e rádios, não vai acontecer nada, nós só vamos piorar a terra. Olha, nós nunca tivemos tantas rádios, tanta promoção, tanta divulgação, televisões compradas, horários comprados, gente falando de dia e de noite esse nome Jesus, que parece mais um catarro, parece mais uma gosma na boca de um monte de gente, parece mais uma remela, parece mais um catarrão verde escorrendo boca abaixo, parece uma nojeira, parece um vômito, parece a cena de porcas que foram se revolver na lama e de cães que foram beber o próprio vômito. É isso que se apresenta como evangelho diante da terra, diante do mundo. Você só ouve a feiura dos pastores, feiura das igrejas, feiura dos conluios, feiura dos negócios, feiura das barras de ouro, feiura dos votos trocados por capitais e commodities as mais variadas, pela busca desenfreada de poder, gente fazendo qualquer coisa para aparecer, para ter publicidade, para ter verba publicitária, para ter meios humanos, para se empoderarem nessa existência perversa. É só o que a gente tem. E tem mais. Eles vêm aqui ao Planalto, e eu conheço todos eles desde menininhos. Com exceção dos idosos, os que têm mais ou menos 60 anos, 65, 70, eu conheço desde que tinham 18, 19, 20. Sei quem eles são, sei que se odeiam, que as suas mulheres se detestam, que não existe nem um pingo de unidade entre eles. Eles vêm juntos para fazerem um lobby e obterem as mesmas vantagens em nome do mesmo grupo, como se separados dali eles fossem amigos, companheiros, amorosos, sinceros e gente do Evangelho, quando de fato não são. São a antítese e a negação. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, eles também estejam comigo. Esses que tu me deste, eu quero que vivam comigo, para que vejam a glória com que tu me conferiste. Quanto mais íntimos de mim, mais eles conhecerão a verdade da tua glória. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Eu quero que eles sejam pessoas que carreguem essa transcendência do teu amor. Só isso vai poder fazer com que eles tenham prazer na irmandade mútua. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer, experiencialmente, provar, lamber, tocar o teu nome. E ainda revelarei mais de mim, mais conhecimento. Tem mais ainda a ser acrescentado, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Por que você é um cristão? A razão precípua está dita aqui em João 17. É para isso.
E se não houver isso, não haverá qualquer que seja o benefício do Evangelho trazido ao mundo. O Evangelho, sem ser assim, é só uma religião que se transformou em cristianismo e fez mal ao ocidente da terra. Aqui e ali fez um benzinho, mas, no geral, tornou o nome de Deus blasfemado entre os gentios por nossa causa. Quase todos os ateus do mundo são ateus por causa da insuportabilidade hipócrita e mentirosa da religião, do cristianismo, de todas as vertentes, inclusive dos evangélicos e dos protestantes, de todos, que são mentiras vivas contra a verdade de Deus. São seres que existem no ódio, na cobiça, na disputa, na tentativa de um cobrir o outro, de aparecer sobre o outro, de negar o significado do outro na vida dele. Quem puder esconder qualquer coisa de bem que tenha recebido de alguém, esconde, porque parece que querem ser gente sem umbigo, que não tiveram cordão umbilical, que não nasceram de uma placenta de alguém ou de alguns que no Evangelho os pariram na intenção de que alguma coisa boa fosse gerada, mas geração após geração a egolatria toma conta das pessoas e cada um se divorcia de Jesus, dos evangelhos, dos apóstolos e do melhor das gerações que os precedeu e de qualquer bem que eles pudessem ter auferido, mas fizeram questão de dar de mão, porque não dava dinheiro, nem poder, nem recurso, nem influência. Então viraram a blasfêmia viva do cristianismo sem Cristo, do evangelho sem boa nova, da igreja sem Deus, da pregação sem fé e do testemunho que só exalta o poder humano e não tem alegria na humildade simples de uma vida modesta, cheia de amor, de pureza e do Espírito Santo. A gente é cristão para essas finalidades de Jesus aqui. Para quê? Para quê? A fim de quê? Por essas razões é que eu sou cristão. Se eu não for cristão por essas razões, é melhor eu desistir e ir embora, que é para eu não ficar fazendo mal, usando o nome de Jesus para viver o anti-evangelho, para ser um anticristo contra o evangelho de Jesus. Senhor, permite que essa leitura explicada com singeleza tenha sido entendida por alguém, por alguns, e que no coração de muitos surge essa vontade de saltar da segurança do cristianismo para essa loucura absurda do Evangelho. Com todo o coração, com toda a confiança, sabendo que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o que eu te peço. Fortalece o coração de todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém.